Fala rapaziada, Suriacha aqui. O vídeo passado terminou no momento exato que o Howard começou a apagar e entrar em um novo jogo no mundo dos sonhos. Mas antes é hora do jabá. Esse vídeo tá sendo patrocinado pela UniTV, um aplicativo de streaming brabíssimo. Pra tu que não sabe aonde assistir aquele anime que acabou de sair, então, esse é o lugar. Esse app é completinho, mano. Pra mim que já tô chegando na metade de One Piece, é excelente. E não tem só anime aqui não. Na verdade, tem mais de 280 mil conteúdos diferentes, de todo tipo. Filmes, séries, documentários, tudo naquele 1080p de lei. Então é isso, meus amigos. Se você se interessou por esse app, eu vou deixar o link para download no comentário fixado e na descrição desse vídeo. Valeu UniTV por patrocinar esse vídeo. E agora, de volta à história. Howard abre os olhos lentamente, até perceber que tá em um quarto. Parece ser bem simples, só tem uma cama e uma mesa. Ele vê umas roupas penduradas e logo já coloca. Lembrando que esse é um jogo de roleplay, a identidade dele deve ser de algum membro de manutenção ou algo assim. O sistema aparece mostrando um botão e uma mensagem dizendo: clique aqui para descobrir aonde a sua parceira está. Howard clica no botão e o sistema informa que a distância entre eles é de mais de 10 anos-luz. É uma distância grande demais para eles se encontrarem. O Prota fica puta pensando que o sistema tá de zoeira com ele. 10 anos-luz, ela provavelmente tá em outro mapa e o jogo tá bugado. Desse jeito, é capaz que eles nem se encontrem até esse jogo acabar. Mas enquanto isso, rapaziada, o que nós vemos é justamente uma nave. Ela parecia danificada e tava cercada por criaturas que pareciam ser alienígenas. Uma dessas criaturas bizarras começa a atacar a nave com as suas garras afiadíssimas. Ela bate tentando perfurar a nave. E bom, pelo número de criaturas dessas ao redor da nave, é só uma questão de tempo até que ela seja invadida. Então a missão aparece pro nosso Prota: resgatar a espaçonave Amanhecer. Essa nave espacial é a última esperança da humanidade e precisa ser reparada imediatamente. Além disso, a sua parceira é a comandante dessa nave. Howard lê isso e pensa: mas como eu vou chegar até lá se ela tá a mais de 10 anos-luz de distância? E o próprio sistema responde que ele precisa atravessar o buraco de minhoca para chegar até o seu destino segundo as coordenadas. Nessa hora, as criaturas finalmente conseguem criar uma abertura na nave, uma abertura grande o suficiente para elas conseguirem entrar. Então, na cabine de comando, uma mulher escuta a mensagem de que o ninho das criaturas alienígenas foi encontrado. Nós vemos uma caverna escura e profunda. Dentro dela, algo similar a uma teia envolvia vários e vários ovos daquelas criaturas. Era o ninho delas. E bem no meio, estava a rainha dessas criaturas, um verme gigantesco. A mulher pensa que não é à toa que essas criaturas estão vindo para cima da nave enfurecidas. Por muito azar, a nave pousou próximo ao ninho delas. Então ela dá ordem para a inteligência artificial da nave usar os drones de ataque para explodir a rainha deles de uma só vez. Nessa hora, compartimentos são abertos na lateral da nave e de dentro deles, alguns drones começam a sair. Eles imediatamente começam a voar para dentro do ninho das criaturas. A rainha percebe eles indo até ela, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, os drones disparam seus mísseis. A rainha dos vermes não tinha o que fazer diante dessa tecnologia. De dentro da cabine, a mulher assistia o ninho dos vermes ser completamente bombardeado, e isso até faz ela soltar um discreto sorriso. Mas nessa hora, algo similar a um tentáculo surge de algum lugar. O tentáculo se prende à perna da mulher, que na mesma hora dá um grito, sem entender da onde isso veio. Ela nem mesmo conseguia ver a criatura que apertava sua perna com força. E antes que pudesse fazer algo para se soltar, a criatura começa a puxar ela para fora com uma força violenta. A mulher é arrastada para fora da cabine com tanta força que é até mesmo lançada ao ar. Ela é jogada para fora da nave, onde centenas de outras criaturas a esperavam. Ela grita de desespero. Aparentemente, esse era seu fim. Mas de repente, uma outra nave surge do nada, voando rapidamente até ela. A nave voa entre a mulher e as criaturas, abrindo a escotilha no momento exato para que ela fosse salva, deixando as criaturas ali, apenas assistindo a mulher que explodiu a sua rainha e ia embora impune. Do lado de dentro da nave, a mulher tirava a poeira do seu traje, enquanto Howard pergunta se está tudo bem com ela. Ela diz que sim e começa a tirar seu capacete. Nessa hora, o Howard fica tenso. Quem será que veio pro sonho com ele dessa vez? E então, meus amigos, nós vemos ela, Sharon Young. Quem mais poderia ser, não é mesmo? Mas o Howard tá pensando que das três, ela é a que ele menos esperava ver. Ela fala que estava em uma localização perigosa. Ele não deveria ter voado até ela de maneira tão imprudente. E Howard responde que era uma emergência. Ele não podia perder tempo mandando uma mensagem esperando por autorização. Sharon pergunta o que ele teria feito se ela tivesse morrido. Ele iria se sentir triste? Ia buscar vingar ela a qualquer custo? Iria se lembrar dela pelo resto da vida? Mas o Howard diz que não teria feito nenhuma dessas coisas. Ele iria zombar da estupidez dela. E Sharon diz que sabe que ele não quis dizer isso. Bom, meus amigos, então depois de algum tempo do Howard
atirando nessas criaturas alienígenas com a sua nave, elas finalmente começam a recuar, o que deixa os dois aliviados. Sharon até diz que ele é o melhor parceiro de combate que ela tem, mas o Protena tá mantendo a guarda alta contra ela. Eles pousam ao lado da espaçonave Amanhecer e começam a analisar os estragos feitos pelas criaturas. Howard diz que isso é terrível, eles precisam consertar essa nave agora mesmo, do contrário ela não vai ser capaz de resistir à próxima onda daquelas coisas. Sharon concorda com ele, o problema é que essa é uma nave com uma estrutura complexa, eles vão acabar sendo comidos por aqueles bichos antes que consigam consertar tudo, e então sugere que eles apenas entrem na nave dele e abandonem esse lugar. Mas então a própria inteligência artificial da nave diz que não, existem pouquíssimos humanos restantes com a capacidade de fazer algo por essa nave, e eles são 2 deles. Eles têm a obrigação de proteger o resto da humanidade. Então começa a contar que há 200 anos atrás, os cientistas descobriram que o Sol estava morrendo e que quando isso acontecesse, em um flash o sistema solar inteiro seria destruído junto. Para salvar suas próprias vidas, as pessoas construíram essa nave espacial chamada Amanhecer. Milhares de pessoas, entre top cientistas e estudiosos, embarcaram nessa nave e começaram a se dirigir até um novo planeta, onde poderiam criar uma nova casa. Mas aconteceu um acidente no meio do caminho e eles tiveram que fazer uma aterrissagem de emergência nesse planeta. E então Howard e Sharon abrem a porta de um lugar chamado Câmara de Incubação. Ao entrarem nessa câmara, eles ficam impressionados com o que vem. Vários bebês humanos estavam sendo desenvolvidos ali. A grande maioria dos adultos morreu nesse acidente que aconteceu, mas seu esperma e ovário foram protegidos e mantidos seguros. Desde que essa aterrissagem forçada aconteceu, fetos humanos têm sido cultivados na câmara de incubação. Daqui a alguns meses, o primeiro grupo de bebês humanos vai ter nascido. A inteligência artificial da nave continua dizendo que a nave possui máquinas de aprendizado, onde a pessoa pode aprender diversas coisas, inclusive instruções de reparo da nave. Howard acha isso excelente, porque ele não pode levar nada do que acontece no sonho como real, a não ser o conhecimento que ele adquire, as coisas que ele aprende no sonho. Quando ele aprende alguma coisa nova, isso se torna parte dele, e ninguém pode tirar isso dele. Então ele fala pra Sharon, beleza, eu vou começar a aprender como reparar a nave agora mesmo. E a Sharon diz que tá mais familiarizada com o sistema de controle da nave do que ele, então ela vai ficar de olho na movimentação das criaturas. Então, família, é isso que eles fazem. O Howard entra na máquina de aprendizado e o sistema informa para ele fechar os olhos e relaxar. A aprendizagem começará em alguns segundos e vai durar por algumas horas. Enquanto isso, Sharon se mantinha de olho no movimento das criaturas alienígenas, mas ela tá achando isso meio estranho. Parecia tudo quieto demais. E então, de dentro de um dos tentáculos despedaçados por Howard, algo retangular se projeta para fora e começa a literalmente levitar no ar. O objeto começa a voar sozinho até entrar dentro da nave e parar diante da câmara de incubação. O sistema informa que um objeto desconhecido está se aproximando da câmara e Sharon na hora diz pro sistema enviar um robô para checar isso. Mas o sistema diz que nesse momento, os 2 únicos combatentes restantes na nave são ela e Howard Shane. Ela gostaria que Howard fosse acordado, mas é importante saber que se o processo de estudo for interrompido, existe a chance que ele sofra danos cerebrais permanentes. A memória dele pode se tornar bagunçada. Sharon pensa bem e diz, não, deixa que eu resolvo isso. Já na câmara de incubação, vemos que aquele objeto estranho conseguiu atravessar a porta. Então ele se abre e de dentro sai um verme, parecido com uma minhoca. O verme começa a se mexer de maneira estranha, até que de dentro dele sai um ovo. E então, vários e vários ovos começam a sair. E de dentro dos ovos nascem filhotes daquelas criaturas alienígenas. As criaturas começam a avançar para cima dos bebês humanos, prontos para retribuir o que foi feito com eles. Mas Sharon não ia deixar isso acontecer. Ela corre em direção à câmara com seu canhão de plasma a toda velocidade. Assim que viu aquele objeto estranho com um verme botando ovos, ela nem pensou muito e já disparou, deixando a câmara tomada pela fumaça que saía dos ovos, que pareciam ter sido carbonizados, assim como os filhotes de aliens. Ela fica um tempo parada, esperando para ver se ainda tinha alguma ameaça, mas pelo visto não. Sharon dá uma suspirada de alívio, pelo visto isso tinha sido tudo, mas ela não podia estar mais errada, pois uma daquelas criaturas continuava à espreita. O sistema da nave informa que uma espécie invasora foi detectada e pede para que ela continue sua patrulha, e a Sharon tá pronta para isso. Nós vemos um inseto que parece uma barata caminhando tranquilamente, até que aquela língua tentáculo aparece atrás dela. A criatura que tinha escapado estava se alimentando. Ela puxa o inseto com a sua língua em um movimento assustador e usa seus dentes afiados para destroçar a barata. Na mesma hora, o seu corpo começa a se modificar. A criatura cresce de tamanho após se alimentar. Algum tempo depois, vemos um rato correndo por sua vida, e a língua da criatura em uma velocidade impressionante, capturando mais um animal e fazendo com que mais uma vez o alien cresça de tamanho. Essa criatura bizarra já estava maior do que um humano adulto. Enquanto isso, o Howard está lá na máquina de aprendizado, recebendo a informação sobre como reparar a nave diretamente na sua mente, de uma maneira
maneira que deixaria o Elon Musk emocionado. Sharon tá caminhando pelos corredores, mas logo em uma curva o alien já esperava. Ela consegue escutar algo e se vira a tempo de perceber o alien já com um tamanho monstruoso bem diante dela. Aquela língua bizarra já começava a sair da boca dele. Sharon ia ser devorada viva dessa vez. A língua da criatura vai pra cima dela novamente, como se fosse um tentáculo de hentai. E nessa hora Sharon ergue seu canhão de energia. Ela consegue disparar antes de ser pega, e o disparo atravessa um pedaço da cabeça do monstro, que solta um grito horripilante. O alien começa a bater no chão com as suas presas, até criar um buraco no chão da nave, por onde ela sai com um movimento mais rápido do que Sharon acharia possível. Ela tá apavorada, porque as garras dessa criatura podem rasgar o chão da nave. A força física desse bicho é absurda, e provavelmente ela não vai ter outra chance de acertar ele, porque a velocidade dele também é absurda. Sem falar que o bicho tá usando a vantagem do terreno. Como ela pode vencer isso? Então ela começa a ouvir batidas bem embaixo dela, até que uma das garras perfura o metal quase no pé dela. Sharon dá um grito, mas na mesma hora o alien monstruoso se ergue, pronto pra matá-la. Esse é o seu fim. Até que um disparo de canhão de energia atravessa a cabeça da criatura, que morre na hora e cai pra trás sem nem ver de onde veio. Sharon se vira, e é claro, foi o Howard, com o canhão na mão, perguntando se o bicho tá morto, ou ele precisa dar mais um tiro. Ela diz que não, ele tá morto. Porém, a crise ainda não foi resolvida. E então, meus amigos, agora que o Howard fez literalmente o download do conhecimento de como consertar essa nave direto na mente dele, os dois começam a botar a mão na massa. E depois de algum tempo, a nave finalmente tinha sido consertada, e logo eles já estavam viajando pelo espaço de novo. O sistema da nave agradece os dois pela cooperação. Foi graças a isso que a nave pôde ser salva. Agora a espaçonave vai continuar sua exploração e encontrar um planeta habitável para os humanos. Sharon dá um sorriso realmente feliz ao ouvir isso, e olha pro Howard, que também se sente realmente orgulhoso. Eles conseguiram. Bom, depois disso, Howard passou a viver na espaçonave Amanhecer com a Sharon. Cada um deles ficou com um quarto separado, até que 3 dias se passaram. Então nós vemos Sharon de braços cruzados, falando pro Howard que além dos fetos humanos, os dois são as únicas pessoas nessa nave. Ela pergunta se ele acha divertido ficar evitando ela igual ele tem feito. E realmente, o Prota passou esses 3 últimos dias enterrado dentro da máquina de aprendizado, principalmente para evitar a Sharon. Mesmo nessa hora ele continua sem dizer nada pra ela, até que ele finalmente fala que tá atolado de coisas pra fazer, meio que tentando desconversar. Quem sabe no futuro ele vai ter um tempo livre pra eles conversarem ou coisa assim. Ela pergunta quando exatamente, e ele diz amanhã. Então Sharon fala, ok, a partir de agora eu quero que você coma todas as suas refeições comigo. Quando a gente estiver conversando, você deve olhar pra mim, e todo final de semana você tem que assistir um filme comigo. Howard responde que pode fazer as refeições com ela, mas não acha que assistir filmes é uma boa ideia. Ele tá ocupado demais com o seu estudo. Então Sharon se levanta e diz, beleza, amanhã de manhã às 7h30 nós vamos tomar café da manhã juntos. Não se esqueça disso. E aí vai embora, deixando Howard ali pensando que foi feito de trouxa de novo. Ela fingiu querer todas aquelas coisas sabendo que ele ia negar, quando o real objetivo dela era simplesmente fazer eles terem as refeições juntos. Ele viu a secretária dele usar essa mesma técnica durante a negociação com o grupo King Cloud. Para fazer o outro lado concordar com o pedido A, você pode blefar pedindo algo além disso, mesmo sabendo que vai ser negado. Então Howard cai no sofá e dá uma suspirada. Se ele se aproximar demais da Sharon nesse sonho, como ele deverá tratar ela quando eles voltarem para a vida real? Ele tem que manter uma distância dela, é o melhor a se fazer. Então, família, na manhã seguinte, Sharon tá toda feliz anunciando que o café tá pronto. E pô, ela fez questão de cozinhar umas coisas bem gostosas, que ela sabe que o Howard adora, mas ele diz que ela não deveria ter cozinhado tanta comida. Vai ser um grande desperdício se eles não conseguirem comer tudo. Ela diz que na próxima vez vai fazer menos, e se vira de volta pra panela. Howard fica olhando ela por algum tempo, e então começa a se perguntar se essa não era a vida que ele tinha sonhado. Depois do trabalho, ele voltava pra sua casa e era recebido pela Sharon. Ela tava ali na cozinha, usando um avental, cozinhando pra ele, toda alegre e carinhosa. Que bela vida seria essa? Ele tava ansioso pra viver essa vida maravilhosa, e pra fazer isso se tornar realidade, ele trabalhou muito duro. Sharon anuncia que fez mingau, mas quando vai levar a panela até a mesa, ela é obrigada a soltar na mesma hora. Ela havia se queimado. Howard pergunta se está tudo bem com ela, e ela provavelmente deve ter feito todo um drama, porque a cena seguinte é ele ajudando ela a lavar as mãos na água fria, e dizendo que da próxima vez, quando ela for carregar uma panela quente, é pra ela enrolar com toalhas molhadas, pra que não queime as mãos. E Sharon, olhando pra boca dele, diz que entendeu. O Prota começa a achar perigosa essa leve tensão surgindo entre os dois. Bom, depois de evitar ela pelo resto do dia, já tava de noite, e Howard estava bem cansado. Ele digita sua credencial pra entrar no quarto e a porta se abre. Ele dá uma bocejada longa e começa a entrar no seu quarto. Então tem uma surpresa. Sharon, usando só um vestidinho, pronta pra ir dormir, tava ali dentro. E pelo visto, ela também tem uma surpresa. O Howard já fica
fica todo nervosão e pede desculpas por entrar no quarto errado. Mas quando ele ia sair, a porta se fecha sozinha e o sistema da nave começa a dizer que anteriormente a câmara de incubação foi seriamente sabotada pela espécie invasora e esse incidente custou muitos fetos humanos. Para garantir uma taxa de natalidade estável na espaçonave, é esperado que os dois produzam novos descendentes para toda a humanidade. Nessa hora, o quarto onde eles estão começa a se transformar, as paredes giram, compartimentos se abrem, luzes diferentes começam a surgir e então o quarto comum da nave tinha se transformado em algo parecido com uma suíte de motel, com direito à gaiola do prazer e tudo. Tinham até mesmo algemas e uns brinquedos sexuais. Sharon, quando vê tudo isso, ao invés de ficar com vergonha, sente seu coração bater mais rápido. Na verdade, ela gostou. E o Howard, bom, ele dá aquela engolida em seco, pensando que é um homem. Não dá pra resistir a isso. Os dois se sentam na cama meio envergonhados, e então o sistema informa que um spray afrodisíaco foi espalhado pelo quarto. E pra quem não sabe, afrodisíaco normalmente é algo que aumenta o desejo sexual. E pelo visto, o efeito é bem rápido, porque a Sharon já começa a se aproximar dele. Ela já tá toda assanhada indo beijar ele, enquanto Howard tá perguntando pro sistema se ele pode negar essa missão. Mas o sistema diz que ele precisa agir pensando no que é o melhor pra humanidade. E na hora, a imagem que o Howard tinha imaginado da Sharon, trazendo uma criança até ele, dizendo que esse é seu filho, aparece na sua mente. Sharon já tá subindo em cima dele, enquanto o sistema continua dizendo que pelo bem de toda a humanidade, é necessário que os dois produzam descendentes. Ela toca no nariz dele e pergunta se ele ouviu isso. O que eles vão fazer aqui vai decidir o futuro dos humanos. Mas o Prota simplesmente diz pra ela parar com isso, porque ele tem namorada. Só que a Sharon não quer nem saber. Ela começa a tirar a roupa, ela tira o seu vestido e até mesmo a sua ficando completamente. Howard tá pensando que isso tá deixando ele maluco. Sharon tá montada em cima dele. Ela começa a morder suavemente a orelha dele, o que faz ele ficar ainda mais. Sharon pergunta por que ele tá tão tímido. Essa não é a primeira vez deles. E realmente, ele começa a se lembrar das cenas do Ano Novo, onde eles fizeram de tudo. Ele até mesmo dela. Ela pergunta o que foi. Por acaso nesse tempo que eles ficaram separados ele teve uma disfunção erétil? Se for o caso, ela pode apresentar um bom doutor pra ele. Aí atacou o ego do Prota. Então ele pega ela pelo ombro e vira ela na cama, ficando por cima dela e dizendo: obrigado, mas eu tô bem. Mano, o maluco tá literalmente a Sharon. Ela começa a rir porque mais uma vez conseguiu manipular ele do jeito que quis, e ele tá pensando que ela só tá provocando ele. E então do nada, o sistema da nave informa que um cinturão de meteoros foi detectado. Eles devem se preparar para colisões, e as colisões já começam na mesma hora, sacudindo os dois deitados na cama. Assim que as colisões param, os dois estão ali, deitados juntinhos na cama, com Sharon completamente. Os dois ficam por um momento se olhando nos olhos. Eles estavam realmente muito próximos, ao ponto de poderem sentir a respiração um do outro. Ela toca no rosto dele com carinho, então diz que tá feliz, contanto que ele olhe pra ela com atenção, mesmo que seja só por um segundo. Então o Howard se força a levantar. Ele diz que as coisas entre eles acabaram, e ela deveria parar de fazer seus truques com ele. Então se levanta da cama e diz pra ela se vestir. Ele vai checar como estão os danos da nave, e aí sai deixando a Sharon ali, completamente decepcionada. Do lado de fora do quarto, Howard se apoia na parede e dá uma respirada funda pensando: caralho, essa foi por muito pouco, eu quase perdi o controle. Bom, então algum tempo depois, tudo tava de boa na espaçonave amanhecer. As colisões com os meteoros eram apenas uma pequena parte das dificuldades que essa nave ia enfrentar. E durante todo o tempo, o Howard evitava da maneira que podia se encontrar com a Sharon. Ele se enterrou nos estudos sobre a manutenção da nave, até que em certo momento, o sistema da nave informou um alerta. Devido à falta de manutenção diária, a estação de energia da nave falhou. Sharon pergunta se é algo grave, e na hora a nave começa a tremer, como se algo tivesse explodido. Ela chega a quase cair no chão com o impacto. Howard também escutou isso, mas ele tá na máquina de aprendizado agora, e o processo de aprendizado não deve ser interrompido. Ele não vai se levantar dali até que a sessão tenha terminado. Sharon sabe disso. O problema é que a sessão dele vai demorar pelo menos umas 7 horas e meia, e a energia que eles têm agora vai durar só mais umas 8 horas. Ela vai ter que consertar a estação de energia por conta própria. E pô, o que poderia dar errado, né, família? Então algumas horas depois, quando Howard acordou da máquina de aprendizado, ele sabia que a estação de energia da nave amanhecer tinha um defeito, mas de qualquer forma, o fato é que todo o sistema de energia estava paralisado, e 90% do sistema de motor estava detonado, e também o sistema de gravidade tinha ido pro espaço, com o perdão do trocadilho. Mas o pior de tudo é que o sistema de suprimento de oxigênio não tinha como funcionar sem energia. O oxigênio da nave ia gradualmente começar a ser consumido. Então Howard decide vestir o traje espacial, porque nele tinha equipamento
equipamentos de suprimento de oxigênio. Ele pensa que então esse é o segundo teste deles no jogo, defeitos nos sistemas da nave. Provavelmente é necessário que eles trabalhem em equipe para conseguir resolver esse BO. Falando nisso, cadê a Sharon? Nessa hora ele escuta a voz dela falando: Ei, você me escuta? Eu tô falando contigo pelo rádio. Howard, eu tô presa. Tem 2 rotas pra eu voltar, mas elas não podem ser abertas por causa da falha na energia. Howard diz pra ela ficar onde tá. Ele tá indo encontrá-la e ela diz: Ok, eu vou esperar por você. Então ele começa a buscar uma maneira de chegar até ela. O problema é que por causa da falta de energia na nave, as portas simplesmente não abriam, mesmo com ele forçando a passagem. Howard ia ter que procurar por outros caminhos pra chegar até ela. E essa brincadeira demorou um bom tempo, até que ele finalmente alcançasse ela. Ele fala pra ela tomar cuidado e se afastar da porta, e então dispara o seu canhão de energia e explode a porta diante de si. Sharon, já com os olhos marejados, assim que vê ele, se joga em um abraço, dizendo: você finalmente apareceu. Nesse momento, os dois começam a perceber os objetos que flutuavam graças à gravidade zero começarem a ir todos pro fundo da nave, e o Prota acha que a velocidade da nave parece estar aumentando e pergunta se ela tá sentindo isso, mas na verdade Howard estava enganado. A nave não estava indo mais rápido, e sim os objetos que estavam sendo sugados. Uma das portas de saída da nave tinha sido aberta, expondo o interior completamente ao vácuo do espaço. Sharon grita que a cabine de acesso deve ter sido aberta por causa da falha na energia, mas não tinha o que fazer. A força que eles estavam sendo sugados pro vácuo era muito forte. Howard começa a ser tragado pro espaço, até que ele aciona um dispositivo do seu traje espacial e dispara um gancho que se prende em uma das alças de metal, prendendo ele dentro da nave. Mas todos os objetos ao seu redor continuavam sendo sugados pro vácuo, desde suprimentos essenciais para subsistência até tanques de oxigênio. Tudo estava sendo perdido no espaço. Ele começa a se puxar pela corda do seu gancho, enquanto grita por Sharon, mas quando olha de novo, ela não tá mais lá. Então Howard pensa: meu Deus do céu. Só que nessa hora ele percebe ela gritando na sua esquerda. Sharon estava viva. Ele pergunta se tá tudo bem com ela, mas ela diz pro Howard que o traje dela parece estar com defeito. E quando escuta isso, o Prota pensa que numa situação dessas, tá com defeito no traje é a pior coisa que poderia acontecer. Ele começa a dar aquelas passadas de astronauta em direção a ela, dizendo pra ela ficar onde tá que tudo vai dar certo. Então ele consegue ver o vazamento no traje dela. Aparentemente algo tinha feito um corte nele. Howard prende o seu gancho mais perto de Sharon e consegue pegar uma silver tape que ele usa pra tapar o corte no traje dela. Ele pergunta se o oxigênio parou de vazar e ela diz que sim. Então ele pergunta quanto oxigênio ela ainda tem sobrando e ela fala 5,8%. Essa quantidade aí deve durar mais ou menos uns 5 minutos. Depois disso ela vai acabar sufocando. Então ele decide agir. Prendendo seu gancho nas barras da nave, ele começa a ir procurar por outros tanques de oxigênio e diz pra ela evitar consumo desnecessário. Howard vai atrás de oxigênio o mais rápido que consegue, até que finalmente volta com um tanque. Ele conseguiu. Ela pergunta se ele só conseguiu um tanque desses, e ele diz que no caos que aconteceu agora há pouco, os tanques de oxigênio foram todos sugados pro espaço. Então pede pra ela deixar ele conectar ela nesse tanque que ele achou. Ela fala que cada cilindro desses pode sustentar 2 horas de oxigênio. Nesse BO gigante que eles se meteram, esse pode ser o último cilindro. Se ele der pra ela usar, os dois podem acabar mortos. Mas Howard pergunta: ué, que escolha a gente tem? Então Sharon dá uma suspirada e se solta da nave, se deixando ser sugada diretamente pro espaço. Enquanto é tragada, ela diz que quer que ele sobreviva. Ele tem que prometer pra ela que vai viver. Howard grita o nome dela. Ele tá sem acreditar que ela se sacrificou por ele. Então começa a escutar a voz dela via rádio, dizendo que quer que ele a ame e se lembre dela pelo resto da sua vida. Ela quer deixar uma marca no coração dele. E assim, meus amigos, Sharon Young começa a desaparecer, sozinha na vastidão do espaço. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se você curtiu, se inscreve no canal e deixa aquele like. Pra quem quiser ajudar o canalzinho com qualquer trocado, a chave Pix tá aparecendo aí na tela. Qualquer moedinha já ajuda nosso trampo. Tamo junto, rapaziada. Falou e até o próximo. Fui!